Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um devocional, hoje tomando a escritura aqui do livro de São Mateus, no seu capítulo 20, versículo 25 ao 28. A escritura nos diz assim: Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar sua vida em resgate de muitos. Esta é a escritura de São Mateus, capítulo 20, versículo 25 ao 28. O irmão Branham deixou para nós aqui uma passagem maravilhosa dentro da mensagem intitulada A Imagem de Cristo. Foi pregado dia 25 de maio de 1959. E eu gostaria que você atentasse para isto, porque por muitas vezes as pessoas pensam que o que estamos aprendendo ao ir à casa de Deus, o que Deus está fazendo para mudar a história, mudar nossas vidas, para nos transformar. E ele responde isto daqui, contando isto, citando isto, e ele começa dizendo: não importa o quanto confessamos, olha isto, não importa o quanto confessamos, o que conta é o que possuímos, que está dentro de você. Não importa o quanto confessamos. Você pode dizer, nós sempre temos mencionado isso, às vezes sabe se comunicar, às vezes sabe se expressar muito bem, tem um grande e vasto conhecimento da Escritura, da história, das mensagens, mas falta lá dentro alguma coisa. Se o Espírito não vir sobre nós e não vivificar o Espírito fazer isto, estas palavras, nós ficaremos aqui, sabe, dando a você algo que não te alimentará. Você, aonde você estiver, se nutrirá de algo que, na verdade, não fará bem para você. É preciso, é importante que lá dentro haja um Espírito Santo para vivificar as Escrituras. Aí ele prossegue dizendo: não podemos ser cristãos e não amar a todas as pessoas. Podemos estar diferentes com as pessoas, mas Jesus não hesitou e disse: agora, todos vocês aqui, fariseus, todos vocês vão para o inferno, não há chance para vós, por causa disto, daquilo e daquilo outro, porque sois fariseus. Mas ele foi a eles. Ele tinha a incumbência, ou seja, o dever de pregar-lhes a verdade. E a verdade às vezes dói. A verdade às vezes é dura de ser dita. Não é que os pastores gostam, sabe, de chegar ali, pegar esses assuntos talvez mais complicado, de moral, de ordem e conduta, de vida, né, do dia a dia, e às vezes traz aquilo ali. Não pense que aquilo está ali, ele faz com uma intenção, ou desejando fazer aquilo. Não, mas sobre os ombros dele está uma obrigação de trazer a palavra como a palavra é. E tem hora que a palavra nos aperta até mesmo quem está falando. O próprio pregador se sente corrigido pela mensagem que ele mesmo está a pregar. Então, o Jesus fez isso, foi lá e disse para eles: olha, é assim, assim, assim. Mas ele disse assim, irmão Branham, mas ele foi a eles, ministrou a eles e os ajudou. A expressão que o irmão Branham usou, ele fez tudo o que podia para ajudá-los. Fez tudo o que podia para ajudá-los. Mas hoje, a educação, a associação à igreja e vínculos do mundo têm amarrado a igreja de tal maneira que o intelectual tomou o lugar do espiritual.
O intelectual tomou o lugar do espiritual. Não se crê mais na direção do espírito para algo. Tem que vir dentro de uma série de ritos, uma série de credos e dogmas que o próprio homem cria. O próprio homem estabelece como sendo verdade coisas que Deus não estabeleceu. E quando ele cria isto, ele cria suas regras morais, ele está anulando o espiritual. Ele está tirando Deus de cena. Deus não foi feito para ser preso dentro da minha mente e da sua. Nós temos que nos prender a esta palavra e chegar ao ponto, como Paulo chegou, de dizer: olha, eu sou um prisioneiro de Cristo. A palavra não pode ser prisioneira das minhas ideias. Eu penso assim, então começo a associar versículos às minhas ideias, aos meus pensamentos, e sempre vai achar alguma coisa que faça sentido na letra e vender isso como se fosse algo espiritual. É um gelo fino. O irmão Brana disse isso em uma de suas mensagens, que pregar o evangelho é andar sobre um gelo fino. Tem que se ter direção do que está fazendo, tem que se ter direção do que está trabalhando ali. Amém? Então ele diz, olha, o intelectual tomou o lugar do espiritual. Você não pode vir a Deus a não ser pelo Espírito. Há somente uma maneira pela qual o homem pode vir a Deus, e é através do Espírito Santo. Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Aí ele diz assim, cristãos, isto é tão verdadeiro quanto pode ser. Queremos fazer uma pequena anotação em nosso coração hoje e considerar estas coisas agora. Vamos pensar nisto. Alguns de nós alegam ter todo o conhecimento, sabe? São cheios de si, são muito, se apegam aos estudos e vão por uma linha humana ali e dizem, olha, mas eu sou formado em tal ponto, sei tal coisa, tenho tantos anos de mensagem. Há muitos assim, fazem disto, sabe, uma coisa assim tão especial, e até chegam ao ponto de dizer, posso errar, porque tenho tanto tempo de mensagem. Eu sei o que eu estou falando. E há muitas pessoas com anos e anos de mensagem, que pessoas novas com 1, 2, 3 anos de batizado, seguindo sobre a humildade de Deus e a direção de Deus, que estão muito melhor posicionados do que aqueles com 30, 40 anos, que deixaram devagarzinho a coisa esfriar e foram eles mesmos implementando ideias e colocando obstáculos e padrões que hoje complica, hoje não consegue sentir a presença de Deus mais. Mas note, o homem precisa disto, precisa vir a Deus através do Espírito Santo. Ele diz, olha, alguns de nós alegam ter todo o conhecimento e há aqueles que dizem, agora espere, né? Sei tudo, conheço tudo. E ele diz, eles amam ser graduados, ser reconhecidos como os santos, né? Os santos padres ou os grandes pastores, e passam por cima de todos. De todos. Isso está em toda e qualquer religião. Não é exclusivo de uma religião ou de outra. Isso está em todas as religiões, em todos os ajuntamentos de pessoas que você encontrar. Vai subindo para a cabeça, às vezes, a posição. Começa a alterar a Escritura, a pegar os seus pensamentos, a misturar com a palavra e dizer, é a verdade. Eu sei, eu vivi isso, eu tenho experiências disso, então vai assimilando estas coisas. Eles amam ser graduados e assim por diante, mas se você soubesse todas estas coisas, se você tivesse todo o conhecimento, isso não faria bem algum, a menos que tivesse o espírito de amor em você. Não adianta conhecer toda a Escritura, e há muitas pessoas que a conhecem, mas são duras, são legalistas, não tem amor por aquele que está começando, não tem amor por aqueles irmãos que estão atravessando horas difíceis. Sempre é uma palavra final que machuca, sabe, que fere as pessoas. Ele diz, a Bíblia diz ainda que eu tivesse toda a ciência
e não tivesse caridade, nada seria. E de que adianta nosso conhecimento quando alguém diz, eu não iria em um avivamento como esse? Não faria isso. Por que não? Não, porque aquelas pessoas não são cultas, eu não me associaria com elas. Não, eu não me misturo, não. Olha, que espírito esquisito. Lógico, você sabe muito bem disso. Há coisas que estão claras diante de nós. Você não vai misturar realmente com aquilo que é claro ali, mas tratar mal, se misturar, se envolver e respeitar são coisas diferentes. São diferentes, às vezes porque não vem na mesma igreja que eu, então eu tenho que ir ali acabar com ele. Porque ele não está junto, às vezes até do mesmo companheirismo que eu. Então eu vou ali nas redes sociais e acabo com ele. Aonde é esse espírito? De onde que se adquiriu isto? Sabe, não pensa como eu, então está errado. Tem que seguir o meu pensamento, tem que seguir a minha ideia. Olhe como isso é diferente do que Jesus fez. É diferente. Ah, mas Jesus foi assim, você não é filho dele, o Espírito dele não está em você? Não é o mesmo Espírito Santo guiando você em toda a verdade? Olhe, nós estamos fechando portas para pessoas que precisam de ajuda simplesmente por certas ignorâncias, por certos princípios que estamos tomando e adotando erroneamente. Pessoas querem vir à presença de Deus, nós estamos fechando as portas para elas. Ele diz, a religião de um modo geral, né? Ele diz, olha, não importa se elas sabem o ABC ou não, o certo é que saibam a respeito de Cristo. Certamente, você nunca pode chegar a uma demasiada posição de humildade. Que Deus sempre mantenha aquele espírito em mim, não me importa quão humilde, o que ele crê ou não crê, qual o credo, a cor, ou seja lá o que for. Deixa-me apenas voltar aqui, eu quero estender a mão para ajudá-lo. Vou ver novamente, não me importa quão humilde, o que ele crê ou não crê, qual o credo, a cor, ou seja lá o que for, eu quero estender a mão para ajudá-lo. Agora, isto é o irmão Brando dizendo. Você quer um exemplo bom para seguir dele? Siga isto. Siga estas boas coisas. Certamente eu quero aquele espírito em mim. Não penso que sou melhor do que alguém. Olha que coisa boa para se imitar. Que bom conselho para seguir. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Mas se a gente, Deus dá uma direção e prega uma palavra, ou temos uma revelação acerca de algo da Bíblia ali, então nos tornamos tão inchados, né? Não penso que sou melhor do que alguém. Eu poderia estufar o meu peito e dizer, todas as pessoas param quando eu me aproximo. Começa a se achar, vai inchando. Eu preguei, eu recebi aplausos daquilo. Eu preguei e fui elogiado por aquilo. Ele diz, olhe, minha campanha foi a maior do que a de todos os demais. A minha foi a melhor. Não tem ninguém melhor que nós. Quem sou eu, afinal de contas, se não o barro que Deus fez? Olha onde ele puxa você aqui. Olha onde ele te coloca. Quem sou eu? Isso ele falando como um profeta, que Deus desceu a ele, mostrou o sobrenatural a ele. Aquilo foi fotografado ali e ele vendo tudo isso, para aqui e diz, olha, quem sou eu, afinal de contas, se não o barro que Deus fez? Como posso eu me inchar? Como posso eu achar que sou alguma coisa? Quando, se ele tirar a mão de misericórdia de nós descemos a zero. Aprenda a olhar com compaixão para as pessoas, com compaixão para o erro do teu irmão, ajudando ele a sair daquela condição. Não é ajudar e aninhar, esconder pecados, mas ajude ele a acertar isso. Vá com carinho, com amor, tenha diálogo com essas pessoas e procure trazê-las à casa de Deus novamente. Elas precisam de ajuda. Então ele diz que eu me humilhe, olha isso, que eu me humilhe e que a vida dele seja refletida. Refletida onde? Em nós. Em nós, você ao agir assim, está refletindo a vida de Deus.
você vai estender as mãos às pessoas, muitas vezes elas vão rejeitar. Mas cabe a você continuar insistindo, continuar orando por essas pessoas. Olha, ele diz que todos os cristãos se sintam desta maneira. O conhecimento não nos leva a lugar algum. Ele termina dizendo isso. O conhecimento não nos leva a lugar algum. Mas eu digo a você que o amor nos leva. Talvez se você tiver o conhecimento, mas não tiver o amor, isto de nada adiantaria. Mas se você tiver o amor, isto resolve todo o assunto. Este conhecimento virá da forma correta, na direção correta, e Deus fará isso se unir de uma forma tão maravilhosa que guiará você em toda a sua vida. Você será próspero nos seus passos, nas suas amizades e, acima de tudo, se tornará uma referência onde você está e realmente cumprirá em você aquilo que o irmão Brana diz: olhe, ali vai um verdadeiro cristão. É amoroso, é humilde, é compassivo, ele é benigno com as pessoas, ele é paciente com as pessoas, ele tem um espírito tão bom. Eu gosto de conversar com ele, ele não critica assim, sabe, grosseiramente o que eu estou fazendo, mas ele procura me ajudar, ele é calmo, ele vai semeando aqui e ali, de repente ele vem e faz aquela apresentação e eu consigo acertar as coisas. Ô irmão, vamos procurar ser mais como a Bíblia tem nos orientado. Amém? Esta é a nossa reflexão aqui para este dia de domingo, é o nosso devocional. Eu espero que isso te ajude ao você ir à sua igreja hoje. Vá com a consciência de que você está entrando na casa de Deus. Cante com o melhor que você tem. Dê o seu melhor para Deus hoje. Entrega tudo na presença de Deus. Vá ao altar, ore, se santifique, ajude na tua congregação no que você puder fazer, que isto tenho certeza que agradará a Deus. Amém? Vamos orar? Nosso eterno Pai Celestial, guia-nos, ó Deus, em toda a verdade, Senhor. Que as nossas idas e vindas, nossas viagens, nossos passeios, Senhor, nossa saúde, nosso trabalho, os estudos que estão a começar para algumas pessoas, Pai, as rotinas que normalmente vão se restabelecendo, Senhor, guia cada um dos teus filhos nestas verdades, nestes caminhos. Este é o meu desejo, esta é a minha oração, Senhor. Que seja um domingo especial, marcante, de bons cultos, de boas reuniões, de bons louvores. Este é o meu desejo, a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.